é uma pessoa cheia de sonhos, de desejos, entregando coisas mais caras do que seu próprio salário. Tem gente que entrega comida de 300 pau com uma coxinha na barriga, porque não tem dinheiro para comer, ou com fome, porque não tem dinheiro para comer. Tipo assim, o fato de você simplesmente dar boa noite, o cliente não responder, ou então quando o cliente já vem tipo assim, querendo ou não, um tom de arrogância, só passando código, tipo assim, é o mínimo de educação que eu acho que, querendo ou não, é o que não mata ninguém e o que melhora o dia a dia de todo mundo. Meu nome é Gabriel Barbosa, eu tenho 33 anos, moro aqui no bairro da Zona Sul, Grajaú, São Paulo, e eu sou entregador. Meu nome é Rubens Pedro, tenho 25 anos, trabalho na profissão de entregador. Meu nome é Jefferson Conceição da Silva, tenho 21 anos e trabalho como entregador aqui em São Paulo, na Zona Sul. A minha rotina começa a partir das 7 horas da manhã. Começo das 8, mais ou menos às 5 horas da tarde, fazendo entrega. Aí eu pego o período da manhã, que seria um período de café da manhã. Aí depois das 11 já começa a hora do almoço. E à tarde também tem as entregas que nós faz também de restaurante ou se não particular, que a gente faz também pelo aplicativo. Antes de ir, quando pega a bag, só confiro se as blusas tá dentro, porque não, São Paulo à noite o vento acaba judiando bastante. E aí já dou início à trajetória pro restaurante. Aí chegando lá, normalmente a gente sempre acaba jantando antes, aproveitando o movimento fraco do começo da noite. E aí depois dá início nas entregas. Durante o trânsito em si, a cabeça fica mais na terapia, né? Acredito que a maioria das pessoas que trabalham como entregador veem a moto não só como uma questão de trabalho, mas como algo para pegar e para desestressar. Então acho que é uma coisa boa, assim. Eu comecei através dessa profissão, que eu estava desempregado, comecei a entregar de bicicleta e passou um tempinho, consegui comprar uma moto. Apesar dos entregadores cumprirem um papel fundamental para a engrenagem do capitalismo, porque eles têm feito a roda realmente girar, de repente, sei lá, cara, você compra um bagulho hoje no site, amanhã tá na sua porta. Às vezes você comprou hoje de manhã e à tarde tá na sua porta. E é claro que isso tem a ver com toda uma reestruturação do sistema produtivo, tem uma reestruturação de serviços, uma própria reestruturação do capitalismo, né? Mas os entregadores, eles acabam sendo, apesar deles cumprirem esse papel, eu comparo ao trabalho da faxina. Então, assim, cumpre um trabalho essencial, ou mesmo para o trabalho que eu executo, que é o trabalho de professora, cumprir uns papéis extremamente importantes, necessários para o funcionamento da sociedade. Mas o fato da gente existir, cumprir esse papel, não nos coloca numa posição social dentro da hierarquia, dentro dessa hierarquia que possa nos favorecer. Muito pelo contrário. A gente vai estar sempre marginalizado. Eu acho que às vezes a gente trabalhando, a gente se passa como fosse tipo uma pessoa que estivesse entregando, mas um profissional que não tem valor nenhum, sabe? Eu acho que a sociedade, a gente tem um grande valor. Eles podiam ver a gente como fosse na época da Covid, que quem estava na rua trabalhando, dando seu suor ali, entendeu? Muito profissional também perdeu a vida por causa da doença também, e muita gente estava dentro de casa, e a gente que estava na rua trabalhando, entendeu? Eles deviam valorizar um pouco e olhar a gente com os outros olhos. Já aconteceu comigo uma ocasião que eu estava trabalhando num dia de chuva, e eu acho que o desrespeito foi quando eu fui fazer a entrega, tudo bonitinho, e o rapaz pediu para mim esperar ali na chuva, e tinha um local coberto, mesmo seguro, um pouco distante deles, eles não fizeram questão nenhuma. Eu sei que o rapaz que estava ali da portaria, um segurança que também é um trabalhador, mas eu acho que a gente devia ser mais um pouquinho valorizado, o entregador, de ter com os outros olhos, né? Não ver a gente como um suspeito, tal, como fosse outro profissional também.
Eu acredito que a questão de escutar e entender tipo, essa dificuldade do entregador vai muito de local para local. Principalmente pelo fato de restaurante, vai muito de quem está gerenciando ali o ambiente. Acho que para eles, tipo assim, de certa forma, muitas vezes, muitos deles entregam só como mais um motoboy. E para eles, na visão deles, é o que não falta hoje em dia, é motoboy. É uma necessidade do capitalismo. Para que exista o CEO da Uber, precisa existir o entregador, que nesse momento está colocando sua própria vida em risco para fazer mais uma entrega, porque ele vai ganhar aquela grana que ele está precisando para comprar uma coisa que ele precisa e que o próprio capitalismo fez ele acreditar que precisa. Então, quando você vive numa sociedade que não te permite garantias elementares, esse tipo de perversidade se alastra, que é a perversidade do trabalho, que é colocar o tempo inteiro a vida dessas pessoas em risco, em xeque. Você não enxerga como um indivíduo, você só enxerga como parte do sistema. E você só vai enxergar quando aquilo não está funcionando. Você não percebe. O capitalismo, ele tem uma coisa, ele desumaniza, né? Ele vai alienando, e desse processo de alienação vai desumanizando. Então é claro que você não percebe o outro. Você não percebe que é uma pessoa que está indo entregar a sua comida. Você raramente fala com a pessoa, você fala com um restaurante, você fala com, sei lá, o aplicativo que está mediando você e o restaurante. Nunca com o indivíduo. No mínimo você tem que fazer isso aí. No mínimo é 12 horas. Para você conseguir fazer um valor simbólico, para você receber um valor, para você pagar gasto de moto, comida, manutenção. Tem que ser no mínimo 12 horas. Qualquer tipo de aplicativo, carro ou moto. E hoje existe muito aplicativo, então cada um determina o valor que quer. Tipo, meio que força a gente a fazer aquele tipo de entrega. Senão fica bloqueado, senão a sua demanda de pedido cai bastante. Eu acho que eles deviam valorizar um pouco o motoboy. Eu acho que à frente da empresa deles ali, quem está é a gente. Então, se a gente for bem recompensado, bem valorizado, eu acho que eles também vão ganhar também no final. Não, eu não sinto que a sociedade reconhece a importância do entregador. Pelo fato do que, às vezes acontece muito de ficar muito tempo esperando o cliente. E, tipo, às vezes a maioria das vezes é na chuva. E, tipo, eu acho que a sociedade deveria mudar nisso, né? Se importar mais com os entregadores nessa relação. Gostaria que as pessoas entendessem de verdade o que é ser entregador. Que, tipo, às vezes eles discriminam, né, muito a gente, assim, que tá na rua. Às vezes desrespeita, às vezes fica com medo, né? Pelo fato de estar acontecendo muitas coisas com a nossa profissão. Hoje em dia tem muitos assaltos, né? Tipo, dos criminosos estar usando bag ou até mesmo baú de moto para assaltar. E tipo, isso acaba afetando a gente e deixando vamos dizer assim, os moradores com medo dessa profissão. E tipo assim, para os moradores, qualquer pessoa que tiver com bag ou baú e vê na rua assim, já acha que é um assaltante, que é um criminoso, pelo fato desses crimes estar ocorrendo frequentemente. E isso acaba afetando a nossa profissão. O preconceito e a desvalorização acaba minando a forma como o profissional ele se enxerga. Então, quando ele é tratado com indiferença, quando ele é tratado com uma falta de respeito, uma falta de educação, o tempo inteiro, ele acaba acreditando que o serviço que ele faz é mais valioso do que a própria pessoa que ele é, né? Então, isso pode afetar a autoestima, pode afetar o senso de identidade. Então, é como se o trabalho dele é essencial para a sociedade, mas ele não se sente essencial. Ele sente que o trabalho sim, mas ele não é essencial, o sentimento, né? E quando uma pessoa ela não é reconhecida, ela começa a perder a autoestima, perder a sua própria identidade, não se valorizando e não procurando ajuda e não se cuidando também.
porque ele está sempre, tá sempre nesse sentido de desvalorização. Eu acho que o dia a dia, tipo, na rua, você ir trabalhando como um suspeito, eu acho que é, tipo, pra sociedade, que nem senão pra polícia, eu não falo higienização, tipo, todos, né? Eu acho que tem policial que trata a gente com respeito, com dignidade, mas tem uns também que trata a gente pensando só porque a gente tá com a bag, tá carregando algum tipo de droga, alguma coisa, trata a gente mal. Às vezes até numa revista, é uma revista mais rigorosa, mais dura, eu acho que não tem necessidade disso, eu acho que tem mais respeito também, como qualquer um. A questão de desrespeito por ser entregador acaba vindo mais das autoridades mesmo, que infelizmente, tipo assim, não tem a paciência, e acredito que não todos, mas acho que como toda a classe trabalhadora, né, todas as áreas, tem algumas pessoas que não são meio, tipo assim, bem preparadas ali, pegam num dia ruim da pessoa e tal, e acaba querendo descontar no próximo, de não ter paciência e não ter, de certa forma, a educação para chegar e tentar distinguir, quer ou não, um entregador que está ali ou algum suspeito de alguma coisa, de algum delito, de algum crime. Essa invisibilidade do indivíduo, ela também vai marginalizando seus sonhos, as suas expectativas. Tem uma pressão social, então o impacto disso, o impacto emocional, ele é muito brutal, assim, porque às vezes a gente olha para esses processos e enxerga aquilo que ele tem de mais, que eu acho que a gente tem que denunciar, né? Que é uma jornada exaustiva, um trabalho sem garantias, que coloca a pessoa numa condição de marginalização, de adoecimento psíquico, de adoecimento físico, porque é um trabalho que você executa por muitas horas. Então, do ponto de vista psicológico, trabalhar o reconhecimento do próprio valor, as pequenas pausas, é muito importante. É os principais caminhos. Eu acho que tudo ele começa pelo reconhecimento, né? Os primeiros passos sempre pelo reconhecimento. E como empresas de plataforma, elas podem sim dar um suporte psicológico e condições de trabalho mais humanas. O que eu gostaria no futuro, se caso os aplicativos melhorassem um pouco, taxa, valores, respeito também, para todos os motoboys daqui para frente, futuramente, eu acho que tem uma qualidade de vida bem melhor, conseguir também, de novo, ter essa qualidade de vida, eu acho que não tem valor, eu acho. Por isso, uma qualidade de vida melhor para os seus filhos, para a família, entendeu? Ter um alimento bem, para você não ficar se matando tantas horas e poder aproveitar a família também, do seu dia a dia. Eu acho que o governo, eles deviam olhar a gente com os outros olhos, mas eu penso também assim que a gente, os entregadores de aplicativo, eu acho que também eles deviam olhar mais para frente, assim, ver alguma pessoa que representa a gente. Eu não sei se eu posso citar o nome de uma pessoa que luta bastante pela categoria dos aplicativos. O nome dele chama Edgar, o gringo, e pouco tempo aí ele foi eleito aí para deputado aí, e a votação dele foi péssima, mas quando tem uma manifestação, quando tem alguma coisa referente aos entregadores de aplicativo, ele tá lá, ele tá de frente, ele dá a cara para bater, é um cara que eu tiro o chapéu por ele, mas muitos entregadores não dão valor para ele. Então eu acho assim que se hoje a gente está passando por hoje, senão são muitas coisas que a gente está aceitando, entendeu? Se a gente fosse um pouco mais unido, mais certo, eu acho que hoje a gente ia estar bem melhor com tudo, entendeu? Os governos, tudo certinho também. Acho que, querendo ou não, a profissão de entregador é uma profissão que cada dia mais vai ter gente nova entrando no mercado, e é uma profissão que está para, querendo ou não, esperamos que evoluir, né? Querendo ou não, pelo menos a questão de recompensa, porque é uma profissão que não vai acabar. Querendo ou não, hoje em dia, ainda mais com a tecnologia e tudo está chegando no mercado, as pessoas tendem a, querendo ou não, querer mais ainda esperar as coisas em casa. Então, tipo assim, sem sair, você pedir pelo celular, tudo isso daí. E para isso acontecer, vai precisar algum entregador pegar, retirar o pedido e levar até você. Então, acho que cada vez mais vai aumentar a necessidade da profissão.